Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro Em Chamas para Deus. Hoje eu vou fazer uma abertura de uma parte muito linda que eu li no livro Em Chamas para Deus, que vai dar início à nossa discussão. Como é que pode o poder de Deus se esgotar e se perder dentro de um cristão, de um crente que já foi usado por ele? Lembram que a gente falou um pouco sobre isso semana passada, né? Mas hoje a gente vai pontuar aqui quais são as condições, os perigos, as coisas que fazem com que a unção passe, se esgote, se perca. E de antemão eu quero dizer para você uma coisa. A unção ela pode nos deixar por duas razões que são praticamente opostas. Olha só, para você já levar isso com você hoje. A unção pode nos deixar ou acabar, a unção do Espírito, quando nós a usamos ministrando no trabalho de Deus, fazendo o trabalho de Deus, a gente se esgota, se esvazia e por isso a gente precisa ser preenchido novamente. E a outra forma que faz com que a gente se esvazie, mas de uma forma mais perigosa e complicada, e essa parte mais complicada eu vou deixar para o meu irmão falar já, que são os perigos. É a forma como o pecado também pode fazer com que eu e você tenhamos o nosso coração esvaziado da presença do Espírito Santo. Não é à toa que a palavra de Deus diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Percebe? Não apagueis o Espírito Santo. Então é possível que nós, com nossas atitudes, possamos entristecer ao Espírito Santo de tal maneira que ele se afaste. Então existem muitas formas extremamente perigosas que podem nos conduzir a um esgotamento espiritual. O esgotamento espiritual não se dá apenas com o pecado. Olhem só esse paradoxo que a gente está fazendo aqui logo no início. O esgotamento espiritual também se dá quando a gente se esvazia abençoando pessoas. Olha que coisa interessante. Aí a gente precisa voltar a se alimentar e a buscar novamente poder. O livro Em Chamas para Deus, nesse capítulo em especial, diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e agia nele. E ele estava sempre empoderado porque ele abriu mão de usar o seu próprio poder para nos ensinar como nos relacionarmos com o Espírito Santo, e ele dependia dessa unção diária. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus, quando foi tocado por aquela mulher com o fluxo de sangue, o que foi que aconteceu? Quando ele foi tocado, ele disse aos discípulos assim: acabei de ser tocado por alguém, porque senti que de mim saiu o quê? Poder. E a resposta dos discípulos foi interessante: Senhor, tem muita gente te tocando, como é que tu estás falando isso? Aquele toque foi um toque diferente. O toque da fé na pessoa de Jesus fez com que ele sentisse sair dele poder. E o autor do livro, Wesley, ele tenta mostrar para a gente que a unção que Jesus recebia também era assim, precisava ser renovada a cada dia. À medida que as pessoas eram abençoadas por ele, ele também se esvaziava do Espírito e precisava de novos enchimentos, novas unções para continuar o seu ministério aqui na terra. Muito bem, eu quero trazer para vocês, pontuar agora, duas coisas que fazem com que a unção possa se dissipar. O poder espiritual, ele é consumido naturalmente na realização do ministério. Ele pode ser consumido naturalmente na realização do ministério. Eu já falei isso algumas vezes aqui no início. Quanto mais a gente faz o trabalho de Deus, tanto mais necessita de renovação e poder. Quanto mais estamos ocupados em sua causa, tanto mais precisamos de poder e renovação desse mesmo Espírito. Olha que coisa. Não se trata apenas de ficar cansado, esgotado espiritualmente, exaustão física, porque você trabalhou muito na obra do Senhor. Não se trata apenas disso. Mas, sem renovação espiritual, nós nos tornamos fracos espiritualmente. Então, é uma coisa muito importante para se levar em conta agora.
Eu posso ser poderosamente usado por Deus nessa noite, aqui e agora. Mas se eu não buscar nova unção amanhã, para a oração do meio-dia, é provável que Deus não me use da mesma forma que esteja me usando agora. Antes de entrarmos aqui hoje, eu acredito que Lito faz a mesma coisa, né? Antes de entrarmos aqui para falar com vocês, antes de entrar ao vivo, eu estava aqui nessa cadeira, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, usa-me no momento da oração. Usa-me no momento em que nós formos ministrar a palavra. Dá-me essa unção. Porque eu estava buscando o Senhor. Porque hoje à tarde, ao meio-dia, eu estava aqui com vocês. Então, para hoje à noite, eu preciso de nova capacitação. É assim que o autor do livro Em Chamas para Deus quer que a gente entenda. O poder espiritual, segundo ponto, tá? O poder espiritual é consumido no envolvimento em assuntos não espirituais também. Olha que coisa interessante que o autor do livro diz. Você se levanta pela manhã, ora a Deus, pede unção para ir trabalhar e você vai com o meu irmão aqui, professor Gondim. Ele dá aula no colégio, muitas vezes trabalhou de sol a sol, de manhã até à noite, nos intensivos da universidade. Para que ele possa trabalhar, ele precisa da unção. Só que quando termina um dia, ele está esgotado e vazio novamente. É como um vaso que Deus usa para despejar sua ação, mas que depois precisa novamente ser preenchido. Aí eu encerro aqui essa minha parte, porque a parte mais complicada da gente estudar hoje está com o meu irmão. Ele vai falar já para vocês, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para uma história que o próprio livro apresenta a respeito de Martinho Lutero. Martinho Lutero uma vez foi questionado a respeito do seu trabalho. E ele disse assim, e perguntaram assim para ele: Martinho Lutero, como será o seu dia amanhã? E Lutero respondeu da seguinte forma: eu tenho muito, mas muito, muito trabalho a fazer. E você vai começar por onde? Ele disse: primeiro eu preciso começar passando no mínimo 3 horas na presença do Senhor, orando e buscando poder para poder desempenhar o meu papel e o meu trabalho no restante do dia. Essa sua história foi registrada, né? E ela não é uma história solitária. Eu conheço muitos outros homens, pais da fé, homens do passado, que trabalharam na revitalização do evangelho, na reforma protestante, homens de Deus que tinham justamente esse costume. Quanto mais trabalho a fazer, mais tempo em oração. Quanto mais a realizar, mais busca pelo poder. Muito bem. Mas qual é o perigo então, Lito? Eu queria que você falasse agora para a gente, para dar continuidade a esse tema. Qual o perigo da desunião entre as igrejas e cristãos? Quando há esse problema de desunião, quando há esse problema de relacionamentos na igreja, entre os crentes, qual é o grande perigo disso? Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, juntos com a CEMEI, e sempre com assuntos bem complexos, né? Esse é um deles. Quando Jesus foi embora, ele deixou só uma igreja, não deixou nenhuma denominação, né? E eu creio que ele gostaria muito que esse grupo de pessoas unidas num só movimento tivesse permanecido, né? Mas aí começou a haver uma deteriorização, né? Tanto das relações interpessoais entre aqueles que estavam na própria igreja, quanto entre os movimentos religiosos que foram se ampliando. Mas ele deixou uma única igreja, mandou, o Apocalipse fala das cartas que foram enviadas, né? Estava mandando as cartas para uma igreja só que ele deixou. O tempo foi passando e a igreja foi se deteriorando, né? Foi se paganizando, se secularizando. E hoje nós temos
o que é chamado de Igreja de Laodiceia, que envolve todos os movimentos religiosos que temos na contemporaneidade. A primeira igreja foi a que ele deixou, a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor, e essa igreja foi caminhando, né, para Pérgamo, Tiatira, Esmirna, e Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Sardes e chegou a Laodiceia. Então, assim, a gente percebe ali um certo clímax que a igreja em Pérgamo alcançou de apostasia, em que houve todas aquelas mortes, perseguições e tudo mais. E hoje, com a igreja de Laodiceia, temos visto a mesma desunião, né, entre os adoradores e entre os cristãos. Eu tenho um texto aqui que talvez vá chocar muita gente. Está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385 e 386. Na verdade, alguns radicais entre nós defendem que não devemos participar de movimentos ecumênicos, que é diabólico, não sei o quê. Mas até o momento, os movimentos ecumênicos, nenhum deles tem exigido, nos obrigado a respeitar e a obedecer certas formas de crença que alguns têm, e se unir ali e, de repente, impedir que os outros crentes que discordem participem daquele movimento e passem a perseguir esses movimentos que não concordam, né? Isso vai acontecer, mas não está acontecendo ainda. Na verdade, hoje, se pudéssemos estarmos unidos na pregação do Evangelho, no anúncio da volta de Jesus, porque o Evangelho do Reino é esse, é simples. Não tem essa ênfase na doutrina que nós conhecemos hoje, né? No passado, eles perguntavam, crê no Senhor Jesus? E aí, a pessoa dizia que cria e eles eram batizados. Mas hoje, por conta dessa diversidade de movimentos, aí precisa se confirmar se a pessoa realmente crê, não só em Cristo, mas também na doutrina que aquela igreja defende. Então, hoje ainda não estamos vendo esse movimento perseguidor que teria origem em um movimento ecumênico. E então nós podíamos estar... Ellen White, escritora da Igreja Adventista, ela fala muito dos pastores que devíamos estar mais unidos com pastores de outras denominações, aprendendo com eles e eles conosco. Mas há essa coisa, nessa separação. Separação no movimento pessoal, dentro da própria igreja. Lá na Batista, eles brigam. Na Adventista, brigamos também, né? Na Universal do Reino de Deus. Então, essas brigas internas, esse desentendimento, isso tem causado graves prejuízos e o afastamento do Espírito Santo, tanto do relacionamento macro como do relacionamento micro. Então, o texto que eu disse que ia ler, que ia chocar muita gente, que está em Mensagens Escolhidas, vamos dar uma lida nele agora. Seguinte, o remanescente de Deus está em muitos lugares. Esse é o título que eu estou dando, mas o texto literal diz o seguinte: Deus tem filhos, muitos deles, nas igrejas protestantes, além da nossa adventista, e em grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer, como você me disse ainda há pouco, a luz que receberam, a luz que eles têm, né, para proceder de acordo com o seu conhecimento, do que um grande número entre nós adventistas, observadores do sábado, que não andam na luz, que vivem em intrigas, discussões, em brigas desnecessárias, internas entre nós. É um alerta tremendo, né? Então, assim, Deus está dizendo aqui para nós claramente que, através da sua escritora,
que ele tem, que o remanescente dele não é somente os adventistas ou os batistas, mas Deus tem em muitos lugares pessoas que ele considera como seus remanescentes, não somente em uma, duas ou três denominações, ok? Aí vem a questão que a gente está querendo abordar aqui é o perigo dessa desunião entre igrejas e entre irmãos. Então, são 4 perigos tremendos. O primeiro deles é o esgotamento do poder espiritual. Na briga, na dissensão, no desentendimento, nós não podemos contar com a migração desse poder, o desaguar do Espírito Santo sobre nós. Há um esgotamento, uma paralisação. Por quê? Porque a desunião resseca a alma e faz murchar a vida espiritual. Brigando uns com os outros, entre nós, igrejas, cada um achando que é a melhor, que é a principal, que é a igreja verdadeira, entendeu? O poder do Espírito Santo é dissipado por conta de críticas, de ressentimentos e falta de perdão. Porque nessa briga, nessa desunião, sempre ocorre, né, uma ofensa, uma crítica, uma sátira. Eu mesmo fui, no passado, no meu ministério de alguns anos, tive alguns amigos pastores que tinham o maior prazer dessa briga, dessa luta. E alguns até usavam certo sarcasmo com outros colegas ministeriais, e esses colegas também com os adventistas. E assim, sabe, é uma coisa que desagrada a Deus. E outra coisa é que causa divisão, né? Que é o que está acontecendo hoje. Todas as igrejas estão divididas. Somos todos cristãos, mas estamos divididos, não estamos unidos. Cada um no seu movimento. É uma postura egocêntrica de todos os movimentos, porque ninguém se une com ninguém. Por quê? Porque não concorda com a maneira de ver, com a maneira de olhar ou interpretar as escrituras sagradas. Mas há muita coisa em comum entre nós, e nós podemos pelo menos unir. E é isso que está acontecendo atualmente nos momentos ecumênicos, é essa preocupação em se unir em função de coisas comuns e deixar as coisas que diferenciam o movimento à parte e se unir em função. E uma das coisas mais comuns é o perdão de Cristo, a sua morte em nosso lugar, a salvação que ele nos dá e a sua volta iminente. O derramamento do Espírito Santo. Então, são coisas comuns a todos esses movimentos. Tá? Então, o segundo perigo é o entristecimento do Espírito Santo. Okay? Então, essa desunião entre as igrejas e entre nós irmãos, dentro dos nossos movimentos, tem causado o entristecimento do Espírito Santo. Porque, sabe, o amor é excluído quando há essas disputas, né? Essas individualizações. Tá? Então, um dos papéis do Espírito Santo é derramar amor em abundância sobre o seu povo, sobre aqueles que nascem do Espírito. Né? E isso é impedido por conta das brigas, do desentendimento. Isso causa um entristecimento do Espírito Santo e se veta, então, essa fonte que deveria chegar, porque o nosso coração não está preparado. Né? Coração cheio de ira, nós não podemos dizer palavras apropriadas quando não temos um coração preparado. Então, tudo vai mal. E outra coisa são os comentários críticos que destroem a bênção da presença do Espírito Santo. Né? Essa coisa de estar criticando um ao outro por não aceitar o pensamento, por não aceitar a ideia, por discordar. A discordância é uma coisa até necessária e boa muitas vezes, né? Mas em certos lugares, em certas ocasiões, essas atitudes, essas posturas têm entristecido o Espírito Santo. Terceiro, a desobediência a Deus. Quando estamos no meio dessa desunião entre crentes e denominações, nós tendemos a desobedecer a Deus, muitas vezes até inconscientemente. Tem um texto aqui que eu li na semana passada, na lição da Escola Sabatina, o tema foi a mansidão no crisol, que diz o seguinte:
Quando estamos em desarmonia e discussão, perdemos a percepção da suave presença do Espírito Santo. Eu vou repetir. Quando nós estamos em desarmonia, em discussões constantes, nós perdemos a percepção da suave presença do Espírito Santo em nossas vidas. E é por isso que o texto bíblico diz: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Esse povo diz que me ama, mas não faz o que eu mando. Porque essa desarticulação, essa desunião constante entre as igrejas, que todas são igrejas que se originaram lá. Todas foram originadas lá. Não era da vontade de Deus que surgissem tantos movimentos, com tantas distorções e com tantas diferenças e com tanto egoísmo dentro de si. Ele chama hoje essa igreja que ele fala, que não é somente adventista, são todas as igrejas, né? De Laodiceia, ele chama ao arrependimento, a tornar-se igreja que é povo seu, igreja que compra ouro provado no fogo, que é o símbolo da fé, que compra colírio para ungir os seus olhos, que é o símbolo do Espírito Santo, né? E que recebe como presente as vestiduras brancas de justiça. Então, Deus quer esse remédio para todas as denominações e para cada pessoa, assim, individualmente. E o último perigo da desunião entre as igrejas e entre os irmãos é a predominância do eu, né? O eu estou certo, eu penso diferente, a minha igreja é melhor. Está virando coisa de time de futebol, né? Eu costumo chamar de personabolismo, né? As pessoas que torcem por times, eles personificam a sua igreja, né? A igreja sou eu, né? Tem até uma propaganda da Igreja Universal que fala tudo mais, diz: eu sou a Universal, quer dizer, eu sou Flamengo, né? Aí a turma diz assim: eu tenho tantos campeonatos, eu tenho tantas artilharias. Ele assume o time, né? E assim, muitos de outras denominações, das suas diversas denominações, têm também essa postura, essa prática, né? De se achar que é a minha igreja, é a única correta, é a melhor. E eu estou nela. Eu sou essa igreja. Eu sou a batista. Eu sou a adventista. Eu sou a católica. Né? E se dá também nas relações subjetivas e pessoais, nas inter-relações pessoais. Quando o eu está em primeiro lugar, a tendência é que haja muita dissensão e muita desunião. Tem um texto aqui que eu separei de Pascal, que diz o seguinte: o eu é uma declaração de guerra de um homem ou de uma mulher separados de Deus. O eu é uma declaração de guerra de um homem ou de uma mulher separados de Deus. Porque quando estamos ligados a Deus, o eu tem o mesmo valor do outro. Né? Eu me preocupo com o outro e o outro se preocupa também com o meu eu. Né? Quando a gente discute tanto por coisas sem valor, a gente começa um processo de desespiritualização, se é que podemos usar esse termo. Né? Aí vem, em vez da satisfação no espírito, vem a satisfação na carne. E a satisfação na carne e a plenitude do Espírito Santo não andam de mãos dadas. Esse é um texto que eu achei muito forte do livro Em Chamas para Deus. O autor diz que... Ele chama de autocomplacência, né, Lito? Exatamente. Exatamente. A satisfação da carne, a autocomplacência, ela aparece como a satisfação da carne. E ele diz que a satisfação da carne e a plenitude do Espírito Santo não andam de mãos dadas. Não tem como. Não dá para ficar junto. Tá? Eu achei que esse tema mexeu assim muito comigo,
E aí, para fechar, eu espero também que esteja mexendo também com a turma do Alto Clamor, Samir. E aí eu termino dizendo o seguinte: há muito para se ver de bom, tanto nas igrejas, outras, como nos irmãos, outros. Que eu estou aqui na Igreja Adventista, mas eu tenho outros irmãos que convivem comigo lá e nem sempre eu posso estar satisfeito com todos os irmãos. Né? Um outro texto que eu peguei da lição, semana passada, eu acho muito, muito pesado, muito profundo, sobre essa questão subjetividade da relação entre irmãos, né? Entre eus, os vários eus se relacionando, que diz o seguinte: antes de dizer esse texto da lição, eu me lembrei agora de Sartre. Sartre é um filósofo existencialista que ele diz o seguinte: o outro é o meu inferno. Veja que coisa, né? Por que o outro é o meu inferno, né? É porque o outro está sempre mexendo comigo, né? Eu geralmente mudo por causa do outro, a influência do outro. Então, o outro me desarticula, o outro me tira a estabilidade, me coloca para pensar, né, sobre ele, me adequar a ele, me unir a ele, estar com ele. Isso, na perspectiva do existencialismo, que é a coisa de você estar só, né? É uma coisa muito internalizada, né? Você com o seu eu. Aí Sartre chega ao extremo de dizer que o meu inferno são os outros, é o que ele diz. Só que muita gente na igreja, infelizmente, tem vivido essa realidade, como se o outro, ao invés de ser seu amigo, é o seu inferno. E aí, invertendo essa posição, o pensamento da lição diz o seguinte: em relação aos irmãos, não precisamos amar a lama em que a pérola está enterrada, mas podemos amar a pérola que jaz na alma. O texto tenta explicar que essas pessoas que são tão diferentes de nós e às vezes nos perturbam, discutindo, às vezes até nos magoando, nos levando a algum tipo de crisol, essas pessoas estão assim, não é porque querem, é pela influência que Satanás está exercendo sobre eles. Mas a qualquer momento essa pessoa pode ser tocada, pode ser movida pelo Espírito Santo, por uma palavra. E é por isso que o texto diz que nós não precisamos amar a lama, que é essa parte exterior que ele está demonstrando para a gente, em que a pérola está enterrada, mas nós podemos amar a pérola que jaz na alma, no íntimo dessa pessoa. Ao invés de olhar para essa maldade, é exatamente o que aquela menina que deu testemunho na sala 57 sobre o rapaz que matou o filho dela, e ela tornou esse rapaz o seu próprio filho. Adotou, de certa forma, o garoto. E é o mesmo que aconteceu lá na cruz, no Calvário, quando aquele ladrão disse o que disse, né? O outro estava lá e, de repente, Jesus olha para ele, ele pede para Jesus lembrar-se dele, ele só tinha coisa má. Mas ali aconteceu alguma coisa que morreu o coração dele. Então, Jesus não pôde olhar para a lama que estava em volta dele, mas para a pérola que estava naquele interior. Isso pode acontecer com tantos outros que convivem conosco. Nem todos os outros estão ali para nos agradar, mas nem por isso vamos deixar de amá-los. E sobre as outras igrejas, eu resolvi, Samir, com a sua permissão, rememorar as coisas lindas que nossos irmãos de outras denominações, que as igrejas que existem além da nossa, têm de bom, de interessante, as joias que tem ali dentro. Acho que vale a pena, nesse momento, lembrar. Então, eu lembrei dos luteranos. Eu anotei aqui algumas coisas. Uma coisa admirável nos luteranos é essa predisposição que eles têm para a beneficência social, coisa que nos falta muito, porque nós precisamos realizar isso nas igrejas, não é contar com a ação da ADRA, da ASA ou outra qualquer instituição dentro da nossa instituição, mas cada igreja no seu bairro poder fazer esses trabalhos. E eles têm orfanatos, hospitais, lares para idosos, centro de tratamento de alcoólicos, e a coisa mais importante, a maior contribuição dos luteranos, inclusive para nós,
foi aquela luta, aquela guerra em defesa da salvação pela fé e não pelas obras. O preço que tantos cristãos pagaram, né, luteranos, por defender essa ideia. Os outros são os batistas, né? A coragem deles em sair da Europa com destino aos Estados Unidos, deixando tudo, inclusive família, perseguidos para a morte, né? A sua grande ênfase no Evangelho, o canto nos seus cultos é um canto inspirador. Semei deve ter ido muitas vezes com o grupo Musipais, né? Cantou muitas vezes em igrejas batistas e viu como é inspirador o canto deles. A igreja por aí que está lá um grupo na frente cantando e é só eles cantando. O canto é congregacional, mas ninguém canta. E alguns cantam sem sentir nada. A Ellen White até fala de uma visão que teve há pouco tempo, quando esteve aqui, né? Não foi uma visão, acho que foi um sonho que ela teve, que via o anjo estava do lado dela e ela vendo a igreja cantando e ela dizia: puxa, eu não estou ouvindo o que eles estão cantando, eu só estou vendo a mímica dos lábios. E aí o anjo disse: é porque eles não estão vivendo nem pensando naquilo que estão cantando. Então essa é uma lição profunda que os batistas nos trazem. Eles cantam ligado, né? Outra coisa, sem os batistas, a América não seria o país livre, a nação livre que é hoje, porque eles vieram com aquela ideia de liberdade, né, estabelecida ali naquela luta de Lutero com a Igreja Católica, a possibilidade de poder pensar e interpretar a Bíblia por si mesmos, né? Deixando que a Bíblia, as Escrituras, né, falassem por elas mesmas, né, e não precisasse de alguém que ensinasse, inclusive, de modo errado, como era ensinado naquela época, né? Outro grupo são os metodistas. Estou acabando já. A importância da conversão junto com a santificação é uma coisa que eles primam muito, que não basta só se converter, mas continuar no processo de santificação. A pregação de John Wesley, que tirou a nação inglesa do sono espiritual em que ela estava, né, com um derramamento especial ali do Espírito Santo em suas pregações, em grande parte da Inglaterra. Os pentecostais, a sua ênfase na ação do Espírito Santo, a sua alegria na adoração e sua fé em milagres atuais, contemporâneos. E os católicos, né? O que dizer dos católicos? Poxa, eu admiro demais a maneira como eles têm o sentido da presença de Deus em seus templos. A maneira como eles nos consideram, porque assim, os católicos bem orientados, né? Eles não têm raiva de nós, ele diz que nós somos os seus irmãos que se separaram, entendeu? Eles têm esse carinho conosco. E outra coisa que eu acho interessante é o sacrifício dos padres, dos monges e das freiras, né? De viver uma vida no celibatário, né? O celibato, que é um dom e fazem voto de pobreza também, voto de pobreza. Voto de pobreza, né? Você olha para Maria Teresa de Calcutá e você vê uma mulher realmente dedicada exclusivamente a Deus. E atendendo, inclusive, o que Paulo disse, né? Que Paulo naquela época chegou a dizer: não casem, porque está muito próximo de Jesus chegar e o que não casa pode servir muito mais completamente a Deus do que o que é casado. E por aí vai. É uma coisa que eu admiro nele, né? E, finalmente, eu queria terminar com um texto positivo da Bíblia, que está no Salmo 133, no verso 1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, eu vou acrescentar aqui, que as igrejas vivam em união. O meu apelo hoje é para que aqueles que nos assistem aqui no Alto Clamor, que abram seus corações, que sejam mais receptivos, mais amigos dos nossos amigos de outras denominações e mais amigos dos nossos amigos que estão ali nas relações internas, no dia a dia da nossa igreja, porque é essa união que vai ser um sinal. Deus está esperando isso, que a igreja esteja, e se não me engano, há um texto de Ellen White falando sobre isso, que Deus está esperando a igreja estar tão unida ao ponto de poder receber o derramamento pleno do Espírito Santo. Que Deus toque nosso coração nessa manhã, nessa noite, a compreender a necessidade de estarmos unidos para que possamos receber o Espírito Santo. Lembro da briga dos discípulos, do desentendimento entre eles,
para querer saber quem deles era o maior. E só quando eles entenderam a necessidade de estar unidos, como eles alcançaram essa união, depois da morte de Jesus, é que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Que Deus nos abençoe para que essa realidade alcance nossas vidas, nossas mentes e corações. Amém.